temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Hoje é segunda-feira, o meu dia favorito. E como sempre, vocês sabem, eu primo por iniciar a semana com um assunto que seja empolgante, que seja importante, um programa que desperte grande interesse em todos vocês que prestigiam esse nosso projeto A Hora do H aqui no portal do Holanda. Ultimamente, vocês já devem ter notado, eu tenho abordado o item enfermagem. Né? Vocês já notaram que eu tenho abordado com pessoas capacitadíssimas que vieram até aqui generosamente conversar comigo. Falei com a Lorena, né, a enfermeira Lorena, foi a última entrevista que eu fiz cobrindo esse assunto. Ela nos contou coisas incríveis sobre aquele guia, né, na linguagem indígena, do trabalho que ela está fazendo voltado para as mulheres indígenas com câncer lá na Fundação SECOM. E hoje eu volto a abordar o assunto que tem tudo a ver com a enfermagem. Hoje, com um foco mais brilhante, um foco de orgulho, um foco de grande esperança para essa profissão que envolve os enfermeiros e enfermeiras. Eu quero antes dizer para vocês uma coisa que eu acho muito interessante. Eu comentei com a Lorena nos bastidores da entrevista. Eu falei para ela que eu havia, devido à vinda dela aqui, descoberto, através de contato com várias pessoas, que desistiram, depois que decidiram, né, ser enfermeiros e enfermeiras, e também pessoas que decidiram abraçar a profissão, a nobre profissão de cuidadora e cuidador de idosos. E essas pessoas desistiram, e sabe o que elas falaram para mim? Porque não imaginavam o quanto é requerido pela profissão, quer dizer, a profissão demanda uma dedicação, um altruísmo. A pessoa tem que realmente ter uma composição mental e física para poder praticar a profissão de enfermeiro, enfermeira e cuidador de idoso e de idosa. A demanda é muito grande e também, para usar um termo que foi usado comigo, pesada. Né? A demanda é pesada. E, quer dizer, mas hoje nós vamos ver um outro lado da moeda. Né? Eu falei em vocação e tudo, mas tem muita gente desistindo porque a barra é pesada. E eu recebo hoje aqui uma pessoa que, para mim, o Zilmar, é interessante pelo seguinte: o Zilmar Augusto de Souza Filho, eu não conversei nada disso com ele, que eu estou falando para vocês agora. Ele é uma pessoa que começou na profissão de enfermagem como auxiliar de enfermagem. Ele começou lá no primeiro degrau da profissão e hoje ele é doutor em enfermagem, quer dizer, nessa matéria. Imaginem só, ele começou como auxiliar lá no primeiro degrau e veio e ei-lo aqui com a gente, nos privilegiando com a sua presença. O Zilmar Augusto de Souza Filho, ele é docente da Escola de Enfermagem de Manaus pela Universidade Federal do Amazonas. Ele é coordenador do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade do Estado do Pará e é associado com a Universidade Federal do Amazonas. Entenderam o que eu quis dizer? É o outro lado da moeda, quer dizer, ele como auxiliar de enfermagem, ele passou por toda a dureza que fez muitos desistirem. Porque eu quero, já dando as boas-vindas a Zilmar, a fase da dureza da profissão, que você é impactado pela profissão de enfermeiro, de cuidador de idoso, é a fase inicial, a de auxiliar de enfermagem, não é, Zilmar? É por aí, quer dizer, o grande começo que impacta as pessoas é nesse ponto aí? Exato. Boa tarde, Humberto. Agradeço a toda
a sua equipe por me receber e tratar de uma temática extremamente importante, que é a profissão de enfermagem atrelada a um desenvolvimento científico da nossa ciência e profissão. Então, assim, a sua menção, né, da atuação profissional, iniciando desde da base da categoria, a nossa categoria ela é subdividida, né? Nós temos na categoria de enfermagem as parteiras, que a gente não pode esquecê-las nunca. E são esquecidas, né? Não são mencionadas. As parteiras compõem a categoria de enfermagem, nós temos auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros. Então, assim, o meu início na profissão foi como auxiliar de enfermagem, né? Depois, isso aí é a base mesmo, não é, Zilmar? Técnico de enfermagem, aí fiz graduação em enfermagem, mas não existe um pré-requisito para que a gente possa atuar na profissão da enfermagem, tendo como início das atividades sendo auxiliar. Foi uma opção minha, né? E sempre quis ser profissional de enfermagem e docente. Você então, nasceu para ser enfermeiro, Zilmar? Tu dirias isso? Eu sempre quis, sim. Você sempre quis ser um enfermeiro? Sempre quis ser enfermeiro. E a possibilidade de atuar na profissão desde do início, né, da categoria como auxiliar de enfermagem, hoje me faz ver que foi a profissão e a ciência mais certa que eu pude escolher. Já me fizeram várias vezes a pergunta de que nunca pensaste em ser médico? Nunca pensei em ser médico, mas eu sempre quis ser enfermeiro. Então, o meu lugar de fala me permite dizer que eu sou muito feliz na profissão e poder contribuir com a enfermagem enquanto ciência através da Universidade Federal do Amazonas, local onde eu já atuo há mais de 12 anos, me deixa extremamente contente, né, principalmente por falar o desenvolvimento da enfermagem na região amazônica. Né? Então, a gente vivenciar esse cenário do desenvolvimento da enfermagem em populações que aqui vivem, não apenas as populações tradicionais da Amazônia, mas as populações diversas, principalmente as que vivem em situação de vulnerabilidade, é muito satisfatório para a gente compreender como que isso se desenvolve nos mais diversos espaços geográficos da nossa Amazônia. Essas populações são grandes, tu consideras que ainda são grandes e que ainda precisam de muita atuação por parte dos profissionais da enfermagem, Zilmar? Com certeza, assim, o nosso cenário geográfico, embora nós tenhamos uma densidade demográfica não tão grande, né, em relação a outros cantos do país, nós temos especificidades aqui na Amazônia que despertam interesse mundialmente. Né? Então, quando a gente fala de tratar e cuidar de populações indígenas, populações ribeirinhas, populações quilombolas que nós aqui temos, população que vive em situação de vulnerabilidade em situação de rua, né, a questão da migração aqui. Então, são vários cenários que a gente verifica que nós temos uma diversidade cultural extremamente importante e válida, e fazer com que a enfermagem, através da profissão e da ciência, possa desenvolver as suas práticas de cuidado a todo esse contexto é extremamente necessário refletir e importante ser discutido enquanto uma área de conhecimento extremamente válida. Zilmar, me diz uma coisa, você hoje é docente da Escola de Enfermagem de Manaus. Conta um pouco da história da Escola da Enfermagem. Ela começou, como tudo, pequenininha, acanhada, e hoje é esse centro de excelência. O que você pode nos contar sobre essa escola? Exato. A Escola de Enfermagem ela já existe há 74 anos. 74 anos. 74 anos, permitindo a formação de profissionais de enfermagem no Amazonas. Né? Atrelada a isso, a Escola de Enfermagem iniciou pela Fundação CESP, né? E só em 1997, após a extinção da Fundação CESP, é que ela foi incorporada à Universidade do Amazonas, à época UA, né? À época UA. Então, todo esse processo de formação de profissionais na escola iniciou com a formação de enfermeiros e enfermeiras. Sim. E também auxiliares e técnicos de enfermagem. Hoje em dia, nós passamos por um período de transição, onde a escola deixou de ofertar a formação técnico-profissionalizante, né, a partir do momento que ela integrou-se à Universidade
Federal do Amazonas, e aí ela conta com a formação de enfermeiros. Houve um tempo em que a escola de enfermagem priorizava a formação no âmbito da pós-graduação lato sensu, né, com os cursos de especialização, e desde 2010, a partir de uma associação existente entre a Universidade do Estado do Pará, com a UEPA, juntamente com a Escola de Enfermagem de Manaus, pela UFAM, submeteram uma proposta de curso novo para a região norte, para que fosse ofertado o mestrado em enfermagem. E o nosso programa foi o primeiro programa de pós-graduação em enfermagem da região norte a oferecer o curso de mestrado, iniciando no ano de 2010. Me diz uma coisa, quantos cursos de mestrado existem hoje em Manaus? Quer dizer, eu queria, só para que a gente se situe muito bem nessa questão porque nós vamos desaguar lá nessa grande notícia, né, que você vai dar a todos nós. Mas quantos cursos de mestrados na área de enfermagem existem em Manaus? Atualmente no Amazonas nós temos 3 programas no Amazonas, né, pensando nele enquanto estado. 3 programas de pós-graduação em enfermagem. Um na modalidade acadêmico, né, que é esse, em associação com a UEPA do Pará e a Escola de Enfermagem de Manaus. Nós temos 2 cursos de mestrado na modalidade profissional, que é o programa de pós-graduação em enfermagem no contexto amazônico, o qual a Lorena fez aquela dissertação do guia de cuidados, né? E nós temos o programa de enfermagem em saúde pública, que está na Universidade do Estado do Amazonas, na UEA. Então são ao todo 3 programas que ofertam um curso de mestrado no Amazonas, sendo um acadêmico e 2 profissionais. Quantos o corpo discente da escola? Você tem um número de alunos? Porque você é mestre lá, né? Você é um dos mestres da escola. Quantos alunos hoje, né, nessa segunda-feira, existem cursando enfermagem aqui em Manaus? A escola de enfermagem ela tem mais de 200 alunos, sendo que a entrada de aluno pela universidade ela é anual. A cada ano entram 56 alunos. Quer dizer, a escola de enfermagem entrega para a universidade 50... Não, entram anualmente 56 novos alunos. Na UFAM? Na UFAM. Saídos da escola? Saídos da escola. Okay. E aí a gente acaba tendo um quantitativo de alunos na graduação maior que 220, 230 alunos, né, distribuídos em todos os períodos do 1º ao 8º período, né? A nossa formação acadêmica na graduação pela escola, ela funciona em tempo integral, manhã e tarde, né? Os alunos têm a distribuição das disciplinas pela estrutura curricular desenvolvido nesses horários. E a pós-graduação, depois dessa possibilidade de inserção, desde 2010 ela vem contribuindo com a formação de mestres em enfermagem aqui pela nossa universidade. Gilmar, me diz uma coisa, uma jovem que esteja nos assistindo nesse momento e queira saber como é que ele começa o curso de enfermagem. Ele é submetido a algum teste ou ele simplesmente vai lá, se inscreve e começa o preparativo para um dia poder sair da escola e, logicamente, entrar na UFAM? A entrada pela Universidade Federal do Amazonas ela está atrelada à realização do Enem, né? Realiza a prova do Enem, tendo a pontuação, faz a inscrição do SISU. Então toda a entrada dos 56 alunos é via Enem e SISU, né? O sistema unificado que nós temos no âmbito do governo federal. Os nossos alunos, desde o primeiro período, eles já começam a ter contato com a enfermagem enquanto ciência e profissão. Então nós temos disciplinas específicas sobre história da enfermagem, desenvolvimento de teorias de enfermagem, logo no primeiro período, né? De saída. Entrou na universidade pela escola de enfermagem, ele já começa a ter contato com disciplinas tratando sobre o processo de formação histórica da nossa ciência e da nossa profissão. E aí vai passando os períodos, né? Tem as disciplinas de formação básica, né? Atrelada a outras áreas de conhecimento,
para permitir uma construção de base interdisciplinar, e aí após o 4º período, todas as disciplinas estão atreladas à enfermagem propriamente dita. Né? Então, os alunos, a partir do 4º período, ou seja, no 2º ano de curso, eles já começam a ter a atuação nos serviços de saúde, né, por disciplinas que vai desde o processo de atuação prática, teoria e prática. Teoria e prática. Teoria e prática. Até o último período, quando ele tem o estágio curricular rural, onde eles vão para os municípios do nosso estado do Amazonas obrigatoriamente para poder atuar no âmbito da atenção básica. Puxa vida. Então é uma formação extremamente voltada para que esse futuro profissional, a partir do curso de graduação, possa atuar nos mais diversos cenários, seja na atenção básica, na atenção de média e alta complexidade. Zilmar, eu conversei uma pessoa agradabilíssima, muito simpática, o professor Ezron, que é o diretor da escola, né, de enfermagem de Manaus. Ele não conseguiu, durante a nossa conversa, disfarçar a alegria, o entusiasmo dele por causa de Manaus ser a primeira cidade, né, da região norte a ofertar o curso de doutorado pela pós-graduação stricto sensu. Por favor, essa como o próprio professor Ezron me diz, Roberto, essa é a notícia quentíssima sobre a enfermagem na região norte, porque nós somos o primeiro centro, né, urbano a receber esse curso de pós-graduação stricto sensu. Conta essa novidade, tintim por tintim, para todo mundo, Zilmar. Exatamente. Assim, esse ano nós tivemos o processo de submissão perante a CAPES, né, da proposta do doutorado pelo programa de pós-graduação em associação UEPA e UFAM. Então, o nosso programa, como eu disse anteriormente, já ofertava o curso de mestrado desde 2010. Então, só para contextualizar a magnitude do quão essa notícia é extremamente importante e válida, em todo o país nós temos 78 programas de pós-graduação em enfermagem. A maior concentração da distribuição desses programas estão no Sudeste, certo? Na região Sudeste, seguido pela região Nordeste, Sul, Centro-Oeste e o Norte. Por isso que eu falei, dos 78 nós temos apenas 4 programas de pós-graduação em enfermagem em toda a região Norte. Então, os programas para se habilitarem, os programas de pós-graduação se habilitarem à aprovação de um curso de doutorado, ele precisa, no mínimo, atender os critérios de um programa nota 4 perante a CAPES, né? Então, nós tivemos um ciclo avaliativo que iniciou em 2017, finalizou em 2020, e que o nosso programa de pós-graduação saiu da nota 3 e foi para a nota 4. É todo um processo a ser obedecido, exato, então, não é? Exato. Tem critérios de quantidade mínimas de docentes, produção intelectual compatível com o programa nota 4, né, infraestrutura, estrutura curricular, todos esses critérios são baseados e norteados por um documento orientador que cada área de conhecimento, junto à CAPES, faz a sua elaboração e distribui para os programas. Então, a partir do momento que o nosso programa ele aumentou a nota indo para 4, nós passamos a estar habilitado para submeter a proposta de doutorado. E assim nós fizemos, né? Atualmente o nosso programa, ele conta, como eu falei, com 2 instituições envolvidas, a Universidade do Estado do Pará, né? E a UFAM, são as IES associadas. Só que desse quantitativo, o programa ele iniciou com a Escola de Enfermagem Magalhães Barata em Belém e com a Escola de Enfermagem de Manaus. Atualmente nós já estamos fazendo expansão da oferta de vagas para o curso de mestrado, né? Em 2022 nós iniciamos por Santarém, então o nosso programa também forma em Santarém. E nós estamos com a proposta de interiorizar também para o estado do Amazonas pelo ISB, que é o Instituto de Saúde e Biotecnologia da UFAM, em Quari,
Para quê? Para que esses profissionais enfermeiros que queiram fazer o curso de mestrado tenham, né, a oportunidade de cursar no próprio interior sem ter que ter todo o deslocamento para a capital, né? Então, esse movimento foi de estruturar o nosso programa para ele poder contemplar os vários cenários da Amazônia. E para o doutorado, dos 33 docentes que nós temos no nosso programa, nós fizemos uma proposta de curso, né, com o inicialmente com 15 docentes do nosso programa para ofertar o curso de doutorado, né? E dia 5 de junho nós tivemos a felicidade de ter a aprovação, né? Foi quando receberam a boa notícia. Recebemos a boa notícia em que o nosso programa poderia ofertar o primeiro doutorado em enfermagem da região norte do país. Isso é extremamente significativo, Humberto, porque, por exemplo, a minha formação do doutorado em enfermagem foi fruto de uma cooperação entre duas instituições por um doutorado interinstitucional, que foi a escola, que foi pela Universidade de São Paulo, pela USP com a UFAM. E significou que tu tiveste se deslocado daqui para lá. Para o Sudeste, exatamente. Como fazem as pessoas do interior agora, exato, do interior para Manaus, tu tiveste que fazer isso. Exato. E outros tantos quanto você tiveram que ir para São Paulo para poder fazer o que foi agora liberado para ser feito em Manaus. É isso? Exato. E agora a gente tem a possibilidade de formar doutores em enfermagem, né, por Manaus e por Belém, com a aprovação do nosso doutorado. Maravilha. Agora, esse teu agora, Zilmar, ele começa quando? Já há um sinal lá, a partir do qual o curso vai começar a receber os novéis interessados? O nosso curso ele já está aprovado, como eu disse, claro, a partir de 5 de junho ele foi aprovado. Nós já estamos em via de elaboração do edital. Serão 15 vagas ofertadas minimamente, minimamente 15 vagas, né? Nós temos o comitê gestor no âmbito do programa que está avaliando essa possibilidade de aumento, mas inicialmente o que foi aprovado são 15 vagas, sendo minimamente 8 vagas para Manaus e 7 para Belém. Certo? Claro. Então, a proposta do comitê gestor, nós já estamos trabalhando no edital de seleção, né, para que o edital Isso está acontecendo agora? Já está em processo de elaboração do edital de seleção para o curso de doutorado. Né? Até dezembro nós queremos finalizar a seleção para que em março de 2024 a primeira turma de doutorado em enfermagem comece as suas atividades. Aí o jogo vai embora. Exatamente. Aí não tem, sem validade. Exatamente. Vai embora. Essa é a grande notícia. É isso. Que bacana, Zilmar. Zilmar, eu quero, em nome de todos nós que desenhamos e construímos aqui o Portal da Holanda, agradecer a sua vinda aqui para dar essa notícia em primeira mão, né, sobre, né, esse grande acontecimento na região norte do nosso país e justamente na cidade de Manaus, tendo como nascedouro a Escola de Enfermagem de Manaus. Eu tenho uma indagação para ti, que é o seguinte, é mais uma curiosidade minha. Esse negócio das pessoas me falarem que desistiram, que começaram lá e desistiram, você usou apenas da tua grande paixão por aquilo que você sabia era aquilo que você queria estudar e se tornar na vida um enfermeiro para superar os primeiros tempos tão difíceis que são para todo mundo? E qual é o conselho que você dá a tanta gente que está iniciando agora no Brasil inteiro, que está nos vendo, sobre como superar esses acontecimentos, essas forças que exigem tanto da pessoa e que acaba levando muitas a desistir? O que você diz para essas pessoas? Nós temos, assim, a enfermagem, uma ciência extremamente importante para a sociedade. Então, primeiro momento, a gente precisa compreendê-la como ciência para além de uma profissão, né? Não é apenas uma profissão. A enfermagem é ciência muito consolidada no nosso país, né? Com destaque internacional, né? A enfermagem brasileira vem ganhando força
a partir de toda a produção de conhecimento científico, todas as evidências científicas que ela vem a partir das pesquisas, né, das mais diversas formas, se consolidando. Então, assim, fazer com que a enfermagem não seja a primeira opção enquanto carreira profissional, né, é não compreendê-la a magnitude que ela possui enquanto ciência. Então, eu digo sempre que eu nunca me frustrei na minha opção e escolha profissional por ser enfermeiro ou um profissional da categoria de enfermagem, porque o cuidado com o outro, com o indivíduo, com a família, com a comunidade, ela sempre foi entendida como algo que precisava ser alicerçada em base de conhecimento, e não apenas em processos de empatia pelo outro, né? Na história da enfermagem houve um tempo que ela era desenvolvida, né, pelas missões de caridade religiosas, Sim. mas a partir do momento que ela se consolida como ciência, a gente começa a cuidar do outro cientificamente, né? Então isso é extremamente basilar, a gente ter essa compreensão de que o cuidado está sempre atrelado à evidência científica. E para cuidar do outro, eu preciso ter bases conceituais, teóricas, né, e epistemológicas para compreender que eu cuido do outro para além de processos empáticos, de afeto ou relacional. Claro. Né? Porque... Então, a partir do momento que isso se torna claro e efetivo na mente dos jovens, a gente acaba verificando que ela é uma ciência e que ela vem buscando valorização profissional, né? Por isso todo o processo de trabalho de toda a categoria na luta, né, pela implementação do piso salarial, né, algo que a gente também... É uma luta que vocês estão empreendendo agora, inclusive. Na verdade, há mais de 30 anos nós temos uma luta histórica de lutar pela valorização profissional, pelo piso salarial e pelas 30 horas semanais. Sim. Né? Então, é um movimento de luta muito histórico, né, que a enfermagem vem tendo na busca da valorização científica. A pandemia também mostrou isso, que a enfermagem, né, enquanto ciência e profissão, ela foi fundamental nesse momento de crise mundial que nós tivemos com a pandemia pelo coronavírus, e que nós verificamos o quão o conhecimento foi importante e nós passamos a ter um olhar diferenciado da sociedade diante da prestação de cuidado que nós ofertamos para toda ela. Né? Então, a gente acaba verificando que a enfermagem precisa sim ser valorizada e ser reconhecida como uma ciência e profissão que contribui, sem sombra de dúvida, para o bem-estar de toda uma sociedade. Sem sombra de dúvida, gostei dessa colocação aí. Agora me diz uma coisa, concordo contigo, me diz uma coisa, Zilmar, é uma impressão ou isso se tornou assim na consciência das pessoas de que a maioria é formada por mulheres? Existe realmente mais mulheres enfermeiras do que homens enfermeiros? Ou isso é apenas alguma coisa criada para o imaginário popular? Não é mito, é fato. É verdade, isso. Né? Nós temos levantamentos do Conselho Federal de Enfermagem, do COFEN, né? Com o COFEN em números, que mais de 80% da profissão, né, dos profissionais de enfermagem do país é composto por mulheres, né? E menos de 20% são os homens que ocupam esse cenário. Então, nós temos uma profissão predominantemente feminina que precisa de valorização, isso, precisa de reconhecimento, e que essas mulheres que compõem a nossa categoria atuam em mais diversos cenários. Né? São mães de família, são, né, que dividem essa oportunidade de dar o melhor de si em desenvolvimento da nossa categoria profissional. Mas é fato, nós temos uma profissão eminentemente feminina. Zilmar, eu estou procurando aqui e eu espero que eu ache. Eu acho que eu vou achar. Entendeu? Eu consegui já há algum tempo o número do universo, né, de quanto esse universo é formado aqui em Manaus de enfermeiro. Eu não creio que eu vá achar. A última vez eu achei. Eu sei do Amazonas. 60 mil e tal, não é isso? É isso. No Amazonas nós temos 61.183 profissionais de enfermagem. Quantos técnicos, então? São mais de 45 mil
auxiliares técnicos de enfermagem, mais de 3 mil técnicos de enfermagem e aproximadamente no Amazonas. E aproximadamente 14.933 enfermeiros e enfermeiras. 14 mil, quase 15 mil enfermeiros e enfermeiras. Exato. Tá para ti? Eu estava procurando aqui, ele tem todos esses números com ele, tá vendo? Zilmar, muito obrigado. Obrigado mesmo. Tu nem imaginas como eu estou me sentindo ainda mais eufórico ainda, depois de conversar contigo. Até porque é nos momentos mais difíceis dos seres humanos que eles acabam se encontrando e conhecendo o enfermeiro e recebendo deles o resultado da expertise, como você, que é um doutor em enfermagem. Parabéns e leve para todo mundo lá na escola de enfermagem a nossa admiração, o nosso orgulho, os nossos aplausos. E para o professor Ezão, 1000 vezes obrigado pela simpatia e pela gentileza que ele nos recebeu. Perfeito. E boa viagem! O que você vai fazer agora, dia 29? Então, que eu escrevo. Dia 29 de agosto, nós vamos ter em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, o Fórum Nacional de Mestrados Profissionais em Enfermagem, né, onde todos os profissionais, docentes, discentes, né, que atuam também na pós-graduação na modalidade profissional em enfermagem vão se reunir. Esse encontro é anual e onde a gente tem a oportunidade de fazer processos avaliativos, né, da modalidade profissional pela pós-graduação em enfermagem com vários profissionais de outros cantos desse país, onde a gente tem a possibilidade de verificar estratégias de avanço da enfermagem enquanto ciência na profissão. Então esse encontro ele vai acontecer de 30 a 1º de setembro lá na cidade de Santa Maria. Zilmar, boa viagem. Volte logo, porque aqui é o seu lugar, tá? Obrigado. Volte logo. Obrigado. Gente, por hoje é só. Até amanhã. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica.